E aí, técnicos e apaixonados por elevador, tudo bem com vocês? Alexandre por aqui. E pessoal, estamos dentro do Museu da WEG. E aqui a gente vai ver um pouco de motores, da construção dos motores, ver um pouco de elétrica. Tem algumas experiências ali que a gente vai fazer também. Tá? E eu vou dizer assim, ó, isso aqui para o nosso segmento é muito interessante. Eu gostei muito desse passeio aqui e espero que vocês gostem também. Então acompanhem o vídeo aí até o final. Bom, pessoal, já logo no início aqui do museu, a gente se depara com essa cortina infravermelha, que é bem semelhante à nossa barreira eletrônica, né? Só que olha a distância que ela pega. E, pessoal, essa dica aqui eu acho que já vale a inscrição e um joinha no vídeo, tá? O nome WEG é a inicial dos três fundadores da empresa. O Werner, que era o eletricista, o Egon, o administrador, e o Geraldo, que é o mecânico. E eu aposto que essa dica, assim como eu, vocês também não sabiam. Aqui a gente começa na sala de imersão. Tá? Então, olha só que legal que é essa sala aqui. Tá? E ela tem algumas palavras, tá, que proporcionam uma descoberta e uma curiosidade do que a gente vai ver dentro desse espaço. Tá? Ao mesmo tempo, tem um vídeo aqui que está mostrando como que a gente deve se portar dentro do museu durante a visitação. Alguns experimentos onde a gente pode manusear, outros não. Tá? Mas isso tudo fica dentro dessa sala aqui, que é onde começa o nosso passeio. É a chamada sala de imersão. Aqui nesse espaço dá para tirar fotos. A única coisa que pedem é não utilizar flash, tá? Mas fotos e filmagens são liberadas. Então aqui conta um pouquinho de como que é feito o passeio e essas projeções nas paredes. Então essa sala aqui também é muito legal, então o passeio já começa show de bola. Então vamos para frente, a patroa veio junto e a gente acabou achando que não ia estar aberto e a gente encontrou o museu aberto, ele fica aberto até às 18 horas de terça a domingo. Pausa tradicional para foto, não vou estar postando a foto aí, mas fica uma parede bem legal, dá uma impressão bem legal para uma foto. Então é isso, essa aqui é a sala de imersão, que é onde começa o nosso passeio dentro do Museu da WEG. Vamos lá então, próxima parte. Bom, pessoal, essa sala aqui é a sala das descobertas e invenções. Tá? Aqui, então, falam dos principais cientistas e as suas descobertas. Esse monitor aqui, esses pontos azuis, não sei se vai aparecer bem para vocês aí, são os cientistas, tá? E cada ponto ele tem uma rede, vamos dizer assim, que são as suas invenções e as suas descobertas, tá? Então tudo se passa aqui nessa sala. Eu vou dizer assim, ó, é muito legal. A esposa veio junto, aí como vocês estão vendo, a gente veio passear. Eu até achei que para ela seria um passeio, vamos dizer assim, chato, e também por não ser da área, mas gostou bastante. Mas tudo relacionado ao nosso meio também, né? O elevador, porque a gente precisa de tudo isso para fazer funcionamento. Dentro dessa sala aqui fala um pouco de magnetismo, de eletricidade, eletromagnetismo também, tudo voltado ao nosso segmento. Então é bem tranquilo. E aqui já começam as primeiras experiências. Essa aqui é uma experiência de magnetismo. Tá? Ela tem como é que eu posso dizer isso? Ela tem um botão de liga e desliga, aonde ela vai alimentar um ímã. Ela vai energizar um ímã, na verdade. E aí, ela energizando o ímã, ele puxa o entreferro. Já essa próxima aqui, ela mostra a variação da corrente em função do campo magnético. Tá? Então, conforme aumenta o campo, a corrente aumenta ou diminui. Tá?
e ela é mostrada ali em cima também. Tá? Então, essa aqui é um campo magnético variando em função da corrente. Uhum. Olha aí que show essa imagem ficou. Não, vermelho. Aí eu boto. E tudo isso aqui a gente pode operar. Tá? Claro que algumas peças a gente tem que cuidar Magnetismo. onde põe a mão, Ó, enfim, tu aperta mas a aqui, gente pode operar ele todos vai esses aumentar as experimentos. bobinas lá. Aí ele vai Essa puxar aquele bancada campo aqui ali. agora, Ó, tá? aperta e fica. Essa Olha lá. aqui ela Aí trata aqui do ele muda a corrente. mapeamento da corrente elétrica em uma bobina. Corrente não, Tá? tensão. Então a gente tem a questão Tu do solta sentido e da puxa. corrente, Esse é o princípio da a nossa porta que direção tem no lá. caso, e o quanto de magnetismo a gente consegue gerar variando essa corrente. Tá? E como eu falei para vocês, as bancadas elas têm multímetros, têm medidores, Ela vai e a mudar. gente consegue tanto manusear quanto verificar essa informação, seja ela de corrente, seja ela de tensão, a gente consegue fazer a constatação visual desse trabalho, vamos dizer assim, tanto da corrente, quanto da tensão, quanto do magnetismo, tudo a gente consegue ver. Esse segundo experimento aqui, ó, ele tem 3 bússolas, tá? É gerado um campo que percorre sobre essas bússolas, só que a primeira bússola em cima, essa menorzinha que está próxima ao multímetro, que até a imagem ficou um pouco longe, ela tem somente um fio passando sobre ela, e essa mais abaixo aqui são 4 fios, como se fosse uma gaiola. Então, quando a gente aciona, a gente faz a corrente passar pelo circuito, elas têm comportamentos diferentes. Tá? Então, é uma experiência também bem legal, a gente consegue visualizar. Para quem é do meio elétrico, sabe bem do que eu estou falando. Tá? Eu não vou aqui entrar em detalhes técnicos, até para o vídeo não ficar muito grande, muito extenso. Esse vídeo foi feito em 3 partes, tá? Mas só o básico assim da parte elétrica para quem é do meio já sabe do que eu estou falando. E quem tiver mais interesse depois querer se aprofundar mais nessa parte de magnetismo, de eletromagnetismo, da eletricidade como um todo, então cada um busca um pouco mais o seu conhecimento, tá? Esse aqui é só um básico mesmo, só em função do passeio de como que foi. Então aqui a gente pode operar, pode manusear bem tranquilo, tá? Bem seguro. Só que, claro, como eu falei antes, os devidos cuidados. Mas bem de boa. Vamos lá para o outro lado agora, lá tem algumas coisas legais lá também. Bom, pessoal, essa parte aqui são das cargas elétricas. Tá? Aqui existe o gerador de Van de Graaff, tá? Que é um gerador eletrostático. E o que acontece? Isso aqui a gente tem naquelas aulas de física, lá, as aulas de laboratório, tempo de escola, onde ele tem uma correia e essa correia, ela, quando acionada, ela gera energia estática. Tá? E aí, dentro disso, claro, tem algumas explicações e a gente consegue ver até os raios, assim, a gente consegue ver, no caso, o tipo de eletrização, né? Tá? Existe também aqui do lado o mapeamento do campo elétrico, depois a gente vai estar vendo também, tá? Mas esse aqui é possível a gente fazer a experiência aquela para ver a carga estática. Tá? A gente consegue ver o raiozinho passando, vamos dizer assim, fluindo de um lado para o outro. Tá? Então é bem legal, é mais uma experiência que a gente consegue fazer sim dentro do passeio do museu. Ele tem toda uma explicação aqui explicando como que faz o procedimento, enfim. Vocês estão vendo aí que eu pedi para a patroa até estava um pouco com medo, ficou receosa de fazer, mas é bem tranquilo. Tá? Então, vamos dizer assim, é um passeio que é legal, a gente consegue aprender bastante sobre a elétrica, a gente consegue ver bastante coisa, tá? E sem contar que, pô, é uma experiência pra gente guardar, né? É um passeio muito legal, não canso de dizer isso. Aqui também eu tentei fazer. No primeiro momento eu confesso que eu fiz errado. Eu encostei a bexiga, na verdade a gente não pode encostar, ela tem que só aproximar. Tá? Mas é muito legal.
Vale muito a pena esse passeio. Eu gostei demais, não canso de dizer isso. Parabéns à VEG por esse espaço. Eu não conhecia, acabei descobrindo assim meio que por acaso e vim conhecer e é muito legal, tá? Então essa aqui é a parte de cargas elétricas e o mapeamento, tá? Agora do lado aqui tem tem outra peça que vocês já estão vendo também, que é bem semelhante ao gerador e ele mostra como é que eu vou dizer para vocês, o, ele agrupa as partículas para formar o campo elétrico. Tá? A gente consegue ver isso aqui no visual. Como que o campo elétrico percorre, qual o sentido. Nossa, chega perto aqui, ó. Aqui a patrona ainda brincou um pouquinho de botar o braço ali para sentir o pelinho do braço se puxando. Ó. E esse aqui é o que faz o mapeamento do campo elétrico. Tá? Ele tem um experimento aqui também, ó, que é esse embaixo aqui. Vamos dizer assim, ele tem eu não sei que material que é isso ali, mas é alguma coisa que fica em meio líquido. Tá? Não sei também se é realmente líquido, o que é esse material. Mas quando tu energiza, tu vê ele se fazendo um sentido. Então, isso na verdade é o campo elétrico, né? Olha, tem aqui, ó, não sei se é um plástico isso aqui, o que vem a ser esse material aqui exatamente, tá? Mas ele tem ele tem tipo uma pazinha aqui onde a gente pode mexer, tá? A gente manda assim, como eles dizem, tu puxa ela toda para um lado e liga o aparelho. O aparelho vai gerar uma carga elétrica e a gente consegue ver ele me fugiu a palavra agora. Ela se organizando, tá? Então, ó, a gente bagunça ela toda aqui. Ela bagunçou. E aí ela se reagrupa. Circuito em série. Médias tensões em diferentes partes do circuito. Bom, pessoal, próximo stand aqui agora entra exatamente no nosso segmento do elevador. Esse stand aqui ele mostra as ligações em série e ligações em paralelo. Tudo que a gente tem no nosso elevador, nosso circuito de segurança que é todo em série e as nossas manobras, né? Algumas em série, algumas em paralelo, mas tudo a ver com o nosso equipamento, com um elevador no caso. Bom, esse primeiro aqui, ó, essa primeira bancada, mostra uma associação em série, tá? De duas lâmpadas e a gente tem alguns multímetros aqui que estão medindo tanto tensão quanto corrente, tá? Ele pega a tensão em alguns pontos do circuito, a gente sabe que em função da carga a tensão varia no circuito, tá? E também a corrente. Então aqui a gente tem uma associação em série. E já nesse outro aqui a gente tem uma associação paralela. Tá? Então o experimento deles aqui são duas lâmpadas. Então a gente consegue ver através da leitura do multímetro e também pela própria intensidade da lâmpada, no caso, como o brilho é diferente. E isso é o resultado da ligação série e da ligação paralela. Tá? Então, isso no nosso segmento é bem comum, a gente vê isso quase que diariamente. Tá? Às vezes, nem sempre a gente vai fazer medições em um tipo de circuito ou em outro, ou nos dois ao mesmo tempo, mas a gente usa sim no nosso segmento do elevador. Tá? Então, vou deixar vocês com mais algumas imagens aí dessa parte aqui. Isso aqui a gente não precisa entrar tão a fundo também, mas só para mostrar que aqui dentro a gente consegue ver o princípio, tá? Que é a associação em série e a associação em paralelo. Aí aqui da mesma forma tem os mesmos multímetros também medindo partes do circuito. A patroa até essa parte que vamos dizer assim, ela se interessou um pouco mais, mas bem tranquilo.
Já aqui é a parte de magnetismo. Tá? Na verdade é um mapeamento do magnetismo. O que acontece nesse stand aqui? Aqui são algumas bússolas, tá? E aí a gente sabe que o imã tem o norte e sul. E aí conforme a gente vai passando o imã sobre as bússolas, no caso, a gente tem comportamentos diferentes. Tá? Então aqui na verdade é um mapeamento do campo magnético para um imã. Tu consegue ir passando o imã. Ele já tem essas duas colorações. Isso aqui é um filtro que eles fizeram, enfim, é uma capinha de proteção. Isso aqui lembra muito aquelas borrachas de escola. Tá? Então, conforme a gente vira a posição do imã, as bússolas, tudo que vocês estão vendo aqui em cima dessa bancada aqui, são bússolas. Então, conforme a gente vira o imã e vai arrastando ele sobre essa bancada, as bússolas têm um comportamento diferente. Isso em função do magnetismo. Tá? Então, ficam mais algumas imagens aí para vocês. Em seguida, a gente vai dar uma pausa nesse vídeo para ele não ficar tão longo. Vamos depois para uma segunda parte, mas vamos continuar o passeio no museu. Aqui é a sala dos geradores, transformadores e motores. E já no início dessa sala, a gente tem esse experimento aqui. É uma bicicleta, onde ela tem um gerador elétrico. Então ela transforma energia mecânica em energia elétrica. E aí ela aciona um rádio, aciona uma lâmpada. Vocês podem ver aí a patroa brincando um pouquinho. Tá? Claro, gera uma surpresa. Mas eu também vou dar uma pedaladinha aqui. Coisa rápida, só para a gente mostrar o funcionamento e para divertir um pouquinho também. Vou editar essa parte para não ficar muito extensa. Claro que eu pedalei bem mais, mas só para mostrar. Bom, aqui a gente volta ao que interessa. Pessoal, esse aqui ó, é um gerador, tá? É um alternador síncrono. O que acontece? Aqui a gente tem ele em vista de corte, tá? E mais ao lado ali em seguida a gente vai mostrar. Eu vou trocar essa imagem aqui também, tá? A gente mostra o antigo, vamos dizer assim, um gerador mais antigo. E esse aqui é o mais atual, claro que um tamanho mais compacto, mas deixa primeiro eu trocar essa imagem aqui, que essa aqui ficou ruim, já fiz uma outra, aí fica melhor da gente ver. Onde a gente vai conseguir ver o campo, ver as bobinas, ó, aqui ó. A parte vermelha é onde gera o campo, a gente vê o eixo, a gente vê o ventilador, ali são as conexões, tá? Esse aqui é um gerador, um atual. Aqui tem toda a explicação do funcionamento de um gerador. E esse ali ao lado, ali onde a patroa parou para ler, enfim, tem toda a explicação de como funciona, o período dele, de quando ele foi feito, tem toda essa explicação, tá? Então, essa parte do museu também é bem legal, que tem falando sobre tudo do equipamento, a parte da construção dele, enfim, o período que ele foi utilizado, tá? Então, tudo isso a gente consegue ver aqui. Mais ao lado ali, agora a gente vai passar para ali, tem a parte dos transformadores. Tá? Então a gente tem os transformadores de seco, os transformadores a óleo e os transformadores não é palheta, tem um outro nome, agora me fugiu. Mas é com os transformadores só com entreferro. Tá? Então aqui a gente consegue ver a tensão. Isso até foi um detalhe que eu não consegui identificar aqui. A gente não vê se a tensão está no primário ou se está no secundário. Então, vamos dizer assim, a gente não sabe se o gerador, se o transformador, no caso, está elevando ou ele está rebaixando a tensão. Tá? Mas a gente consegue ver pelos voltímetros ali, existe uma tensão entrando e uma tensão saindo. A gente só não consegue identificar qual é qual. E ao lado aqui, ó, a gente consegue ver um gerador seco, esse verde, e o branco lá atrás é um gerador a óleo, bem comum como os que existem nos postes nas fornecedoras de energia. Tá? Mas vamos parar por aqui, esse vídeo vai ficar muito longo, em seguida a gente volta com uma segunda parte aí. Forte abraço a todos!